No Saiba Mais dessa semana, vamos falar sobre apelação civil. E quem vai responder as questões é o Dr. Paulo Gustavo Medeiros. Ele é procurador federal da Advocacia Geral da União. Dr. Paulo, como se define a apelação civil e onde no ordenamento jurídico está previsto esse recurso? Esse recurso, que é o recurso de apelação civil, ele está previsto no artigo 513 ao artigo 521 do Código de Processo Civil. Ele é um recurso de cognição ampla, ou seja, todas as matérias, sejam matérias fáticas, sejam matérias de direito, podem ser analisadas na sede desse recurso. É inclusive um recurso que nós podemos dizer que tem um efeito devolutivo amplo, ou seja, que tanto o número de matérias, ou seja, a extensão desse efeito evolutivo, ele vai ser amplo, como também a profundidade, ou seja, os instrumentos que o tribunal vai ter para analisar também vão ser amplos. E ele tem natureza ordinária. E o objetivo desse recurso vai ser anular ou reformar uma sentença. Doutor Paulo, em que hipótese esse recurso é cabível? A regra geral é que esse recurso seja cabível contra a sentença. Obviamente, nem toda sentença vai ser possível uma apelação. Antigamente, existia a possibilidade de agravo de petição para as sentenças terminativas e apelação para a sentença definitiva. A partir do Código de 1973, contra a sentença é cabível a apelação. Contudo, quando se tratar de juizados especiais, regido pela Lei 9.099, também juizados especiais cíveis, juizados especiais da Fazenda Pública, vai ser possível o recurso inominado, como também na hipótese em que se tenha Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro lado município ou pessoa residente domiciliada no país, também vai se caber uma sentença, mas dessa sentença vai ser cabível um recurso ordinário. E, por fim, a última exceção em que se tem uma sentença e dessa sentença não vai ser possível uma apelação, vai ser na hipótese prevista no artigo 34 da Lei 6830, que é justamente a hipótese das execuções fiscais de valor de até 50 obrigações do Tesouro Nacional, 50 OTNs, um valor hoje bem pequeno, só para comparar com valores atuais, um valor menor do que R$500, há uma divergência ainda nos tribunais qual que é o valor exatamente de 50 OTNs, mas quando o valor for menor a esses 50 OTNs, então vai ser cabível embargos infringentes de alçada, de tal forma que nas demais hipóteses, nas demais sentenças, ou seja, aqueles atos do juiz de primeiro grau de jurisdição que resolve o processo ou que eventualmente o extingue sem julgamento de mérito, vai ser possível a apelação. Como se dá a admissibilidade da apelação e quem é o responsável em julgar esse recurso? Essa apelação, ela é interposta perante o juízo de primeiro grau de jurisdição. Ela é dirigida ao juiz de primeiro grau de jurisdição, que vai fazer um juízo de admissibilidade, ou seja, vai verificar se os pressupostos, os requisitos desse recurso estão presentes. Após isso, feita a admissibilidade, será aberta vista para as contrarrazões e depois o recurso vai ao tribunal, que seja o Tribunal Regional Federal, seja o Tribunal de Justiça, vai ser o órgão responsável, o órgão competente para o julgamento da apelação. Vai-se ter um segundo juízo de admissibilidade, ou seja, vão ser verificados novamente os pressupostos e requisitos desse recurso e depois, uma vez estando presentes todos os requisitos, todos os pressupostos, aí se fará um juízo de provimento, ou seja, vai se analisar se o recurso merece ou não prosperar. A apelação tem o poder de suspender os efeitos da decisão recorrida? Hoje sim. Hoje o artigo 520 do Código de Processo Civil expressamente prevê que a apelação será recebida nos efeitos suspensivo e devolutivo. Entretanto, o próprio dispositivo prevê hipóteses em que a apelação será recebida apenas no efeito devolutivo. São hipóteses em que, como regra, a não execução poderia ocasionar um grave dano, como, por exemplo, ações de alimentos, ações
cautelares, quando se tem uma antecipação da tutela concedida e após uma sentença confirmando essa antecipação de tutela, nessa hipótese vai caber a apelação, porém a apelação não terá o efeito suspensivo. Aqui, nessas hipóteses em que, como regra, a apelação não terá efeito suspensivo, mesmo nessas hipóteses, poderá haver situações excepcionais em que o juiz pode conceder, o relator já no tribunal pode conceder o efeito suspensivo a esse recurso, conforme está previsto no artigo 558, parágrafo único do Código de Processo Civil. Ou seja, a regra geral é que a apelação não tenha, ou melhor, que a apelação tenha o efeito suspensivo, entretanto, nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 520 e também em legislação extravagante, ela não vai ter. E nessas hipóteses, o relator poderá conceder excepcionalmente esse efeito suspensivo ope iudicis, ou seja, aqui vai ser o juiz verificando o caso que vai analisar, não vai ser a lei que vai estabelecer o efeito suspensivo nesse caso. O juiz da primeira instância pode se retratar com a interposição da apelação? A regra geral é que o juiz de primeira instância não possa se retratar quando houver a interposição da apelação. Até porque isso poderia ocasionar até um maior retardamento ao processo, uma vez que, se ele se retratasse, haveria a possibilidade da outra parte interpor a apelação. E aí, consequentemente, isso acarretaria, ao invés de uma maior celeridade ao processo, até uma menor celeridade ao processo. Entretanto, há 3 hipóteses em que há a possibilidade desse juízo de retratação, que é também denominado de efeito regressivo na apelação. As hipóteses estão previstas no artigo 296 do Código de Processo Civil, que fala exatamente da possibilidade de retratação na hipótese em que houver apelação contra o indeferimento da petição inicial. E aqui o indeferimento da petição inicial, como regra, ele é feito antes mesmo da citação da outra parte, de tal forma que, nesse caso, se viesse a se aguardar o tribunal julgar, o processo teria necessariamente que retornar à primeira instância para ter a citação. Então, até por uma questão de maior celeridade, o artigo 296 prevê a possibilidade de o juiz de primeira instância se retratar da decisão que indeferiu a petição inicial, mandar citar o réu, o requerido, e o processo tem um regular tramitação. Também o artigo 285-A do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de julgamento de total improcedência do pedido antes mesmo da citação. Até porque, se alguém ingressa com uma ação e todos os argumentos, a matéria for somente de direito, e todos os argumentos que estão ali já foram julgados em outra causa semelhante pelo juiz, e o resultado vai ser de improcedência, não há sequer necessidade de citação da outra parte. Entretanto, dessa sentença vai caber apelação. E muitas vezes, até alegando o denominado distinguish, ou seja, que aquele caso não é exatamente igual àquele outro caso que foi julgado pelo tribunal, ou ainda que a questão não é somente de direito. Reconhecendo isso, o juiz pode se retratar no prazo de 5 dias e também mandar citar o réu e seguir o processamento regular. E a terceira exceção, ela está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 198, inciso 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei 8.069, e aqui a ideia é preservar o direito da criança e do adolescente. Aqui, o bem juridicamente tutelado é um bem distinto, é um bem muito caro, que é a questão da criança e do adolescente, de tal forma que, mesmo tendo proferido a sentença, uma vez existindo a apelação, o juiz terá 5 dias também para uma retratação diante de uma interposição da apelação.